12º episódio da segunda temporada de The Handmaid's Tale e a nossa cabeça fica cada vez mais como um verdadeiro labirinto. Eu não sei o que pensar nesse momento da história. E é bizarro porque falta só um episódio pro final da temporada e eu não faço ideia do que a gente vai assistir na próxima semana. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui e participe de um sorteio que eu tô fazendo agora, começando nesse minuto da publicação desse vídeo, em parceria com a Lascívia, que é uma das nossas seguidoras aqui. Ela entrou em contato com a gente. Ela abriu uma loja recentemente de produtinhos geeks para poder se bancar. Ela é uma estudante de engenharia elétrica. Enalteçamos essas mulheres nerds maravilhosas que estudam engenharia elétrica, entendeu? Eu não teria essa capacidade, mas enfim, Lascívia, parabéns, amiga. Você me representa. Alguém tem que cuidar desse negócio da engenharia elétrica e não era eu, então tinha que ser você mesmo. Enfim, ela deu a ideia da gente sortear junto aqui um quadrinho de The Handmaid's Tale para todos vocês que curtem a série. E como ela tá abrindo essa loja e, enfim, se bancar, entendeu? Mulheres tentando sobreviver nesse mundo aí em que todo mundo se mata, em que todo mundo se pega capitalista. E aí eu acho que a gente tem que enaltecer e ajudar, sim, essas lojas de mulheres incríveis a crescer. Então, o link do sorteio vai estar aqui na descrição. Aí você vê lá a foto do quadrinho, como faz para participar e tudo mais. Mas o resultado desse sorteio eu vou dar no último review que a gente fizer na semana que vem do 13º episódio da segunda temporada. Então vocês têm uma semana para participar do sorteio, beleza? Beleza. Ah, tá. Achei que não fosse falar. Eu tava aqui só na expectativa. Mas, vamos falar... Ah, tem um clubinho também da Handmaid's Tale que eu esqueci de falar. O link tá aqui na descrição, é o nosso grupo do Facebook do fandom de The Handmaid's Tale. Entra lá porque tem muita discussão muito maneira que rola, muitas reflexões em comunidade, entendeu? Sobre essa história da série, sobre feminismo, enfim, sobre tudo que é relevante nesse universo aí louco de Gilead e de Margaret Atwood. Enfim, vamos começar falando do... Vocês viram que eu dei uma engasgada aqui? Observaram? Entendi. Vamos falar do 12º episódio de The Handmaid's Tale agora. E assim, sinceramente, eu tive muitos altos e baixos durante esse episódio. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu acho que todos os núcleos que foram apresentados pra gente nessa história, desse episódio, tem o núcleo da June, tem o núcleo da Eden, tem o núcleo da Emily, da Serena... foram diversas partes da história assim que me fizeram refletir sobre uma pergunta que eu queria fazer para vocês e eu queria que vocês respondessem aqui antes mesmo de continuar esse vídeo, que é: vamos supor que você virou a chave Gilead no mundo que a gente vive e você tivesse algumas escolhas a fazer ali dentro, você pudesse escolher. Eu sei que em Gilead não dá para escolher, mas eu queria que vocês pensassem com a mente de quem pode escolher. Você escolheria ser uma esposa e ter todas as regalias, mas abusar psicologicamente e emocionalmente de outras mulheres, como Aias e Martas e tudo mais? Você optaria por ser uma tia e ter as suas regalias também, profissionais e tudo, mas abusar psicologicamente e maltratar psicologicamente outras mulheres como as Aias? Você optaria por ser uma Aia ou uma Marta, que são inferiores naquela sociedade de Gilead, mas não maltratam ninguém? Só sofrem mesmo os abusos e as violências psicológicas e emocionais. O que você escolheria? Você não pode fugir, você não pode morrer, você não pode optar por não escolher. Você tem que escolher uma coisa. E é bizarro quando você para pensar nesse ponto de vista de o que você escolheria ser, porque tudo de ruim que você passaria vem como argumento para você não escolher. Então, acho que dificilmente alguém optaria por ser uma aia e ser estuprada uma vez por mês. Acho que dificilmente alguém escolheria ser uma Marta por motivos de ficar sendo serviçal de pessoas que são ruins e maltratam e tudo mais. Acho que muito dificilmente alguém escolheria ser uma esposa, mesmo com regalias, porque você seria obrigado a maltratar alguém e a não ter um casamento de verdade. Você não poderia ter relações com seu marido, você não poderia nada disso. E eu acho que também muita gente dificilmente escolheria ser uma tia
porque você teria que efetivamente machucar com as suas próprias mãos outras mulheres. Então, quando eu defendo aqui determinadas atitudes de determinados personagens, é exatamente por isso. É porque nenhuma posição naquela sociedade é boa. Nem o que a gente acredita que seja vilão, nem o que a gente acredita que seja mocinho. Nada ali é legal, sabe? E uma das cenas mais impactantes pra mim até hoje foi agora, no final desse episódio, com a morte da Eden. Tava todo mundo chorando. Tava todo mundo mal. E como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre The Handmaid's Tale, os olhares e as reações imediatas dos personagens dizem muito mais do que os seus discursos, do que as suas falas. E o comandante estava sofrendo, a esposa estava sofrendo, todo mundo que estava ali na plateia estava sofrendo. A June estava sofrendo, o Nick, a família da Eden, estava todo mundo sofrendo muito. A Eden e o cara que ela escolheu estar junto, que ela realmente amava, estavam ali sendo resilientes daquela situação, sabe? Eles optaram por aquele destino, por não viver em Gileade. Então, quando você tem privada de você a oportunidade de morrer e de fugir, você tem que se adaptar, você tem que sobreviver de alguma forma. E é por isso que eu faço tanta questão de, em diversos momentos, trazer um perfil um pouco diferente, assim, com um olhar um pouco mais psicológico para os personagens, sabe? Nesse episódio a gente teve alguns exemplos muito bons do quanto em determinados momentos as atitudes ali em Gileade se aproximam muito da realidade normal quando eles esquecem que vivem em Gileade. Por exemplo, a relação da Marta com a June, da Marta da casa da Serena, no caso, né? Com a June, que é uma relação que de vez em quando elas se cruzam e elas trocam algumas palavras, fazem algumas piadas, comentam algumas coisas, por segundos elas esquecem que estão em Gileade e esquecem a situação da vida delas. Como aconteceu quando a Marta entrou na cozinha e falou da Serena, do tipo, pô, a Serena troca a roupa da Nicole de 10 em 10 minutos, sabe? Chata pra caramba, enfim, uns comentários assim. E a June riu, vai fazer o quê? São diálogos assim que fazem com que elas esqueçam momentaneamente que são obrigadas a cumprir um papel naquela sociedade. Da mesma forma, quando o comandante vai dividir com a Serena a questão da Eden e da fuga dela, a Serena fala, cara, eu tô cuidando da minha filha, sabe? Vai você se virar pra resolver isso, me deixa em paz. Eu não tenho nada a ver com isso, é você que tem que resolver. São momentos que distanciam eles da loucura que é Gileade e aproximam eles da realidade da nossa vida, das relações da nossa vida. Então esse episódio, ele, óbvio, não trouxe esperança, óbvio, não trouxe mais tormento do que a gente já tinha tido até agora, mas ele trouxe olhares e trouxe sentimentos de determinados personagens ali que para muita gente eu sei que já são desacreditados. A tia Lídia, por exemplo, é uma personagem que eu considero muito complexa, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando só da tia Lídia e da Serena e o meu ponto de vista sobre elas. E quando ela tá conversando com a June, ela realmente está conversando com a June. Ela não tá conversando só com mais uma aia. Quando ela tá conversando com a Emily na casa do novo comandante, ela realmente está preocupada. Tanto com o silêncio da Emily, quanto com a situação da casa que ela tá chegando. Alguns níveis de colocação da tia Lídia são realmente verdadeiros como mulher, como sobrevivente. Quando ela fala pra June, por exemplo, que você não pode colocar o perfeito como oposto ao bom, é muito isso, sabe? Calma, não é 880 as coisas aqui. A gente tem que sobreviver, sabe? Você tá sendo uma mulher cotada agora. Ah, mas é tipo uma vaca. Muita gente com certeza vai pensar nisso. Sim, é tipo uma vaca, mas essa é a realidade de Gileade. E não é uma questão de você concordar com as leis de Gileade, como a gente tem na conversa da Emily com o novo comandante. Quando ele pergunta pra ela se ela sente falta da esposa e do filho, e ela fala... Não vou falar sobre isso, sabe? Ela se recusa e ele insiste em determinadas perguntas sobre a faculdade, sobre o clitóris dela, sobre diversas coisas. Ele vai espezinhando ela o tempo inteiro
E ela responde, mas é a lei. Ela responde as respostas automáticas porque, cara, ela é uma mulher inteligente. Ela sabe sobreviver em Gilead agora. E ela tá claramente na frente de uma pessoa que ela não conhece, que ela não sabe quais são as intenções. Diversas frases nesse episódio, diversos diálogos nesse episódio trouxeram um amadurecimento da sociedade de Gilead pra gente. Pra gente entender, por exemplo, que quando você se dobra, quando você abaixa a sua cabeça, não necessariamente você concorda. Existe um planejamento a longo prazo para determinadas pessoas de mudança. Elas podem fazer com que tudo aconteça diferente no futuro em Gilead, mas para isso elas precisam estar vivas. Assim, voltando para outra casa, como aconteceu com a Serena e com a June no final do episódio, em que a June foi perguntar se a Serena estava bem. A gente nunca vai saber quem está bem intencionado e quem está mal intencionado, porque a gente acredita na June e a gente não acredita na Serena. Então é muito fácil a gente julgar, quando a gente já sabe qual é a nossa posição. Mas diálogos como o que elas tiveram naquela cena final são muito importantes para a gente entender que a Serena, ela sobrevive, tanto quanto a June. Óbvio que ela tem erros no histórico dela, mas ela sobrevive. E ela conversa com a June, ela faz lá o discurso religioso que ela tem que fazer sempre, e ela dá a Holly, porque eu não sou obrigada a chamar aquela criança de Nicole, vocês me desculpem. Ela pega a Holly, coloca no colo da June e a June vai amamentar. Por quê? Porque a Serena tem plena consciência de que tanto ela quanto a filha podem definhar nesse processo. Elas precisam da June. Não é que ela ame a June, não é que ela entenda a June, não é que ela queira ajudar a June, ela precisa da June. Mesma coisa acontece com a tia Lídia. Mesma coisa acontece com a Eden, mesma coisa acontece com a Emily, a mesma coisa acontece com todas as mulheres dessa sociedade de Gilead. Mas se tem um ensinamento que todas essas mulheres trazem pra gente em todos os episódios é: nós e a nossa força interior e o nosso discernimento faz com que a gente sobreviva. Nenhum homem na sociedade de Gilead, como todo mundo pode observar na história, tem a mesma maturidade emocional que as mulheres. As mulheres ali dentro são estupradas, os homens não. As mulheres ali dentro são colocadas como serviçais e são tratadas como não humanas, como não mulheres. Os homens não. Os homens que são de menor escala naquela sociedade são trabalhadores, respeitados por serem trabalhadores com as suas famílias. Os outros são guardiões, são soldados. Os outros são comandantes. Você não vê um homem ali sendo rejeitado naquela sociedade. Então, eu acho que as mulheres, elas provam episódio a episódio que aos pouquinhos, e é aí que eu vou pegar um pouquinho da minha esperança e vou compartilhar com vocês. Aos pouquinhos, ao longo da história, óbvio que não na próxima semana, talvez só na próxima temporada, a gente veja mulheres delicadamente e muito aos pouquinhos e muito sabiamente se unindo para destruir Gilead. E quando eu digo mulheres, eu estou dizendo mulheres de todas as classes ali de dentro. Esposas, Martas, Lídias, tudo bom? Não são Lídias, são tias, né? Esposas, Martas, tias, aias e as profissionais também, as outras trabalhadoras e famílias e tudo mais. Não tem condições disso durar muito tempo e não tem condições dos homens destruírem aquela sociedade. Então, se esse episódio trouxe alguma coisa pra mim, foi isso. Foi esperança de que estrategicamente e inteligentemente as mulheres vão virar o jogo ali dentro da sociedade de Gilead. Achei muito legal o núcleo da Eden e a forma que terminou a história dela. No início a gente achava que ela ia ser vilã. Depois a gente começou a sentir até medo da presença dela e do que ela poderia falar. E no final ela era só mais uma vítima mesmo dessa sociedade, né? Pra você ver como a gente julga, como a gente se coloca contra
Teve gente falando, gente, como que ela poderia entregar o que ela leu se ela não sabe ler? Ela foi educada numa sociedade em que ela não aprende a ler. Então ela não sabe ler. Ela não teria como ter lido as cartas do Nick. E é por isso que o Nick se sente tão culpado pelo que aconteceu com ela. Ela é uma vítima tanto quanto ele, tanto quanto a Juni. Aí eu já venho refletir pela outra relação da Juni com o Nick, sabe? Dela ter se afeiçoado a ele de alguma forma, dela se aproximar dele para poder meio que lamentar ali a morte da Eden e ele se distanciar dela, porque ele se considera culpado e ela é parte dessa culpa. Ele não deu atenção a uma vítima. Ele defende tanto a Juni, né? Eu acho que naquele momento ali, ele sentiu a dor que a gente sentiu quando ele tratou a Eden mal. Que foi tipo, você até tem razão em algumas paradas, mas tu tá tratando ela que nem o comandante trata também. Já parou pra pensar nisso? A gente falou isso naquele dia. E eu acho que quando ela morreu agora, ele sentiu a dor disso, o peso disso, da decisão que ele tomou. De não assumir o papel dele dentro daquela relação. Então, foi um episódio muito bonito, muito marcante pra mim. Eu acho que foi um dos melhores episódios pra mostrar pra mim o que é Gilead, como tá Gilead, pra onde a gente vai em Gilead, sabe? A sociedade já mudou. Ela não é mais aquela sociedade da primeira temporada, definitivamente não é. Todas as mulheres estão mais espertas, mais maduras, mais atentas, mais preocupadas com a sobrevivência delas. Tanto que quando a Eden começa a recitar lá as palavras doces pro amado dela, Juni vira o olho. Do tipo, meu Deus, que garota burra! Sobreviva, não morra. Não foi isso que eu quis te dizer na cozinha. Acho que a gente sente muito essas dores, né? De quando elas desistem e morrem. Quando o cara pergunta pra Emily também sobre tudo que ela fez, enfim, pegar o carro, ter um caso com a Marta, dirigir, matar o guardião, todas essas coisas, e ela fica tipo, deixa eu só respirar fundo e seguir em frente. Esse cara é louco, minha vida não vai mudar e eu não vou morrer por causa dele. Eu acho que é isso, sabe? Essa sociedade é louca, esses homens são loucos, nada vai mudar da noite pro dia e eu não vou morrer por causa deles. É isso. Eu acho que essa é a mensagem mais importante dessa segunda temporada. Na primeira temporada, a gente queria que Gilead explodisse. Nessa segunda temporada, a gente quer que freiem Gilead, mas que ela mude com calma. Pra gente não ter mais baixas de mulheres nessa história. Para que todas possam sobreviver no final desse negócio. Enfim, é isso que eu tenho pra dizer sobre esse 12º episódio. Muita coisa aconteceu, eu sei, mas são muitos detalhes de narrativa que não são tão relevantes quanto a boa lição que eu tomei desse 12º episódio. E eu espero que, se você terminou esse episódio revoltada de alguma forma, que você se sinta um pouco acalentado por mim aqui com esse vídeo, porque eu fiquei muito mal com aquela cena da Eden, fiquei muito mal com a cena inicial da Serena com a Nicole / Holly no colo. Fiquei muito mal com muita coisa ali que, sabe, a Juni tirando leite, é muita coisa muito triste, né? Mas a própria Emily lá naquela casa, assustada, sozinha, sem saber o que vai acontecer com ela. Mas todas têm tanta força, sabe? De estar vivas ali, de estarem respirando, pensando, lutando mentalmente para se manterem ali. Que eu acho que a gente se revoltar aqui do lado de fora não é o que elas querem. Não é a lição que elas estão trazendo pra gente. Então, vamos continuar acreditando na queda de Gilead. Comenta aqui embaixo pra mim, então, o que vocês acharam desse 12º episódio. Vamos conversando lá no clubinho. E fiquem ligados que segunda-feira tem aqui no canal o nosso vídeo de react do episódio final da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Mas que você registre nos autos que não é porque a temporada vai acabar que essa história termina pra gente, porque tem muita água pra rolar ainda até a estreia da 3ª temporada. Beleza? Não. Não? Você quer falar alguma coisa? Eu quero te perguntar uma coisa. Tá estourando um pouco aqui, mas ó.
O que mais ficou na minha cabeça se é esse comandante que tá com a Emily. Qual é a dele? Então, ele é um dos caras, ele é um dos economistas responsáveis pela construção da economia ali de Gilead. E ele foi um dos responsáveis pelas colônias, né? Como a esposa dele esbravejou. Eu acho que ele é uma pessoa que, politicamente, ele precisa manter o status dele e o posicionamento dele. Só que a casa dele reflete, eu acho, como está o posicionamento dele atual. A casa dele é uma bagunça, a Marta dele não tem um olho e ela desrespeita ele e tá tudo bem. É verdade. A Marta responde pra ele e tá tudo bem. A esposa dele vive trancada num quarto. E ele sofre com isso, porque no momento que ele tranca a esposa de novo, ele bota a cabeça na parede e ele fica ali um tempo antes de voltar pra conversar com a Emily. Ele tem livros, ele tem muitas coisas, artes ali na casa dele expostas. E isso foi um impacto até pra tia Lídia. Que ela olhou e falou, meu Deus, what the fuck, sabe? O olhar dela foi de what the fuck. Então eu acho que talvez ele não ele seja... corretamente, né? Não, ele Os tem padrões de alguma resposta. coisa ali... Eu acho que ele é uma pessoa que claramente precisa se manter fiel a Gilead publicamente, mas que internamente talvez ele não esteja tão de acordo mais com aquilo tudo que tá acontecendo. Eu acho que ele é gay. Você acha que ele é gay? Pode ser, não sei. Eu sei que normal pra Gilead ele não é. Fato. Uhum. E infelizmente a Emily não pode se abrir pra ele. Então tem que esperar pra ver o que vai acontecer. E eu espero que a gente veja na próxima semana, porque Rory, não quero que você morra, amiga. Fica aí, seja a resistência desse negócio, hein? Tu dá ou não dá aula de negócio celular da vida? Tu é ou não é uma PhD bizarra? Estamos acreditando em você aqui, beleza? Beleza. Posso encerrar? Agora sim. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.